contigo? Aqui tudo na mais santa paz. Dando continuidade aos vídeos em comemoração ao Dia das Mães, hoje nós recebemos uma figurinha carimbada aqui na da feira, a Raquel, a nossa Raquel. Tudo bom, meu amor? Tudo bom? Muito bem-vinda a este canal, porque a gente está em contagem regressiva para o lançamento do canal no YouTube. E a gente vai conversar sobre algumas coisas da tua vida. Desde que eu te conheci, mas eu quero passar para essas pessoas. Vocês não imaginam o que essa menina tem de vivência, gente. Então vamos começar assim, ó. É natural da onde? Daqui de Pelotas. Tá. Morou sempre aqui? Não. Eu fui criança, minha mãe foi transferida a trabalho, fui morar em Brasília, passei a maior parte da minha vida lá. E um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro, eu voltei aqui para Pelotas. Voltou sozinha para Pelotas? Não, que eu trouxe uma bagagem de mão. Eu trouxe a minha filha junto. Gente, então, a Raquel já tem uma menina de 5 anos, a Ellen, que a miniatura dela é cópia, tá, gente? É muito parecida, né, Carol? Sim, eu mando foto minha para as pessoas, todo mundo fala como a Ellen está bonita. É muito parecida. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa virada de chave de virar mãe. Foi algo que eu nunca esperei na minha vida. Nunca tive o sonho, o desejo de ser mãe, nunca tive contato com crianças. Então, quando eu vi, estou grávida e tenho que lidar com isso sem saber para que lado ir. Me senti completamente sozinha, abandonada, falando, Deus, por quê? Por que comigo? O que eu faço agora? Só que ao mesmo tempo que a gente se sente sem chão, e eu acho que isso é uma unanimidade, porque a gente vai ter que mudar a nossa vida de uma forma muito radical pra criança. Ela já mudou, né? Muda. Grávida. Sim, porque no que tu fez o teste, tu já não tava bem. Tu já não era a mesma pessoa Exatamente, de antes. Alguma coisa te fez ir fazer aquele teste, né? E aí tu já não tava te sentindo bem no teu normal e tudo. E aí vem os altos e baixos, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, o amor muda o mundo. E a gente, quando olha aquela criança, ao mesmo tempo que tu sente muito amor e que tu não conhece aquele ser, tu pensa, eu preciso conhecer, tu vai construindo uma relação que não tem a opção de não construir. Então tu constrói uma coisa muito sólida, com um alicerce muito sólido. E quando tu vê aquilo, tu tá transbordando num amor tão lindo e tão puro, que eu acho que é o amor mais verdadeiro, porque mesmo que ela não goste de ti, mesmo que na adolescência ela vá virar cara, tu ama, independente de todo o resto. É incondicional. Que eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia isso. É um amor visceral e incondicional. Não importa condição, ele existe, ele persiste, né? É um amor resiliente, é um amor que tudo passa, tudo pode. E como é interessante isso, e por isso que a gente te trouxe aqui também. Porque a gente sempre tem muitas mães que sonham em ser mães. E tem as mães que viram mães. E isso não é nenhum mérito ou demérito para nenhuma, mas o quanto a gente se permitir fazer algo e se permitir criar aquele vínculo, né? Com aquele serzinho é importante. E pode ser clichê, mas a questão de o primeiro olhar, quando tu recebe, muda. A gente tem 9 meses, que às vezes não são 9, pra se acostumar, mas parece que vira mesmo. É bem aquilo, quando nasce o bebê, parece que a mãe nasce. Nasce esse sentido, nasce tudo assim, né? Tu renasce, é como se existisse uma parte dentro de ti que estivesse dormindo. E no que a gente pega a criança assim, olha, brota, é linda, como se fosse um mar, assim, um tsunami de sentimentos e simplesmente faz sentido. Tudo passa a fazer sentido. E como que foi, assim, a tua conexão com a tua mãe sempre foi forte, mas, tipo, depois da Ellen, mudou alguma coisa no sentido, agora eu entendo isso? Acho que todo mundo tem questões, por mais que eu e a amiga, a gente sempre se deu muito bem. Tem muitas questões que eu olhava e falava, mas como é que ela fez isso comigo? Por quê? Né? A minha mãe foi criada no sistema da cinta, né? Então atrás da porta tinha uma cinta do meu avô, que a mamãe nunca apanhou dela, mas tinha ali aquele alarme. E aí depois que eu virei mãe, eu falei, ok, eu entendo por que ela fez isso, porque ela não tinha o que fazer, ela não sabia. Hoje eu tenho opções, né? Tenho formas de criar a minha filha, do jeito que eu me identifico, outra mãe encontra outras formas.
Mas isso de falar, ok, eu respeito tudo que eu passei, hoje eu consigo olhar com amor todas as histórias e aquilo que me machucava antigamente não machuca mais, faz sentido, tem paz. Ai, pra mim é a coisa mais incrível, sabe? Coisa boa, muito bom. Tá, vamos falar um pouquinho assim, ó. Currículo. De francês, cantora de ópera e quase nutricionista agora, né? E essa nuances de opções e ao mesmo tempo de conseguir fazer tudo isso, como é que aonde que tem cada pedacinho da Kelly nesses? Bom, em Brasília é gratuito o ensino de idiomas para quem faz pelo menos 1 ano de escola pública. Então eu fiz, né? E aí eu consegui fazer inglês e francês. Enquanto isso, eu terminei o ensino médio, não tinha interesse em cursar nenhum curso de faculdade, optei por fazer curso de canto erudito, que eu sempre gostei de cantar, sempre foi onde eu me expressava melhor, né? Então, entrei no curso técnico de canto erudito e engravidei. E aí eu olhei e falei, ok, não faz mais sentido pra mim enquanto pessoa, eu vou me dedicar muito. Tenho muitas amigas que são e tudo, mas eu olhava e falava, eu não queria trazer pra minha vida essa relação. Por uma questão minha mesmo, né? Não, essa roupa não serve mais pra Não mim, a gente serve muda. isso. Que nem Rita Lee, O que eu vou fazer da minha vida? Vou cursar nutrição? No que eu pensei, já fiz um vestibular na hora, no outro dia eu já fui aprovada e o outro dia era o último dia pra entrar no curso de nutrição aquele semestre. Aí pronto, agora eu tô formando. Que loucura. E por que nutrição, Kel? Não sei, foi intuição mesmo. Já tinha feito essa... Eu queria confirmar. Quando a Kel foi nessa estagiária, 2 anos. Há um tempo atrás. Eu fiz essa mesma pergunta e foi muito engraçado, porque foi exatamente a mesma resposta. Não sei, foi uma intuição que eu tinha que fazer e hoje estou apaixonada pelo curso. E aí hoje ela está formando. Kel, continuando nestes assuntos. Há pouco descobriste algo, né? Novo na tua vida. Quer contar pra gente? Que na verdade nem é novo. Que na verdade eu tenho há séculos. A descoberta nova. Sim, eu passei mais de 10 anos só pra ter um diagnóstico, um CIDzinho, um DSM, que eu tenho anorexia. Um choque, né? Todo mundo sabe. Não, true. Tá, ok. Eu já passei por isso quando ela me contou a primeira vez, eu digo, tá. Kel, e aí, como é que foi essa descoberta? Tu vive com a anorexia há mais de 10 anos, ok. Mas como que tu chegou no diagnóstico? É porque a anorexia, ela tem formas de se manifestar. E eu sou um caso muito clássico de anorexia. Só que dessa última vez, simplesmente eu não conseguia comer. Senão a gente diminui, aumenta a quantidade no prato, põe bem pouquinho, mas tapa o fundo. Deixa o prato bem cheio, mas sim, com pouca coisa. Dá um jeitinho. Hoje eu não tô com fome, vou comer mais tarde. E dessa vez não, eu não comia. Eu chegava a comer num dia 50 calorias. O que são 50 calorias? 2 ovinhos, né? Só a clara é muito pouco. E já teve dias que eu cheguei a comer 18 calorias, que foi a clara de um ovinho. Então eu pensei, ok, alguma coisa tá muito errada. E quando eu comia, eu já ia correndo pro banheiro. Então tava muito gritante. Eu falei, eu não sei o que eu tenho. Será que eu tenho algum problema de estômago? Porque nunca passou na minha cabeça a possibilidade de eu ter um transtorno alimentar. Até porque na minha cabeça, minha relação com comida era perfeita. Era muito boa. Afinal, tô estudando, tô super bem. Eu só não tô sentindo fome, mas é tudo normal. Sim, eu só estou desmaiando porque eu não consigo comer. E aí deu muita sorte, porque umas amigas minhas me emprestaram livros de nutrição comportamental. Que top. E aí eu abri aqueles livros, porque afinal de contas eu tinha que devolver, então eu tinha que ler. E apareceu anorexia, é assim, assado. Eu, ok, eu tenho tudo isso aqui. Estão falando de mim? E aí, sim, eu ria, porque falavam assim, quem tem anorexia vai dizer tal e tal coisa. Eu dizia tal e tal coisa. Então, comecei a procura pelo diagnóstico, né? Ok, preciso me tratar, porque senão eu vou morrer. Né? Em um mês eu emagreci 5 quilos. E eu sempre fui magra, porque claro, né? Sim, ainda mais 10 anos. E é uma parte importante de fazer, porque tu deve ter estudado, a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, é um dos, não é síndrome, das doenças comportamentais que mais levam ao óbito, né? Das doenças mentais que mais levam ao óbito, ou em decorrência da própria anorexia, por não se alimentar, dar uma, né, várias questões, ou então pelo suicídio, que está muito atrelado à questão da anorexia. E Kel, assim, a
gente estava conversando aqui também, mas deixar esse registro, que quando a Raquel me contou, ela conta assim pra gente, tá? Tipo, o gato subiu no telhado, tal coisa. Ela conta rindo. E ela me contou, eu tava sentada ali, e ela me contou. Tipo, e eu pensei, ela falou mesmo que ela tem isso? E aí tentei, né, deixar meu semblante normal, mas lá na frente, tá, e o que eu faço pra ajudar essa menina agora? Porque essa menina é a mãe dela, eu falo com a mãe dela, eu pergunto se a mãe dela, se ela tá fazendo, se ela tá indo na psicóloga, psiquiatra, o que eu faço? O que eu faço pra ajudar? E eu me dei conta que um dos principais motivos da loja e tudo foi auxiliar pessoas. E a gente recebe muitas pessoas aqui hoje porque qualquer tipo de síndrome com a comida ou com alguma doença ligada a isso, né? Quando tem um diagnóstico mais simples, é intolerante a isso, é intolerante àquilo, é porque não pode, é porque não, né? Não, e a gente não leva a anorexia com essa mesma... A gente não vê lidarem com a anorexia com essa mesma... não é importância, talvez com essa mesma... Cuidado, zelo, importância, mas com preocupação. Porque assim, ó... eu via algo do tipo, ouvi, né? Eu não sei também, eu não pesquisei tanto, eu pesquisei o que eu podia ali, mas era do tipo, eu tinha, mas agora não tem mais, pronto, como se fosse um botãozinho assim. E aí a Raquel começou a fazer vídeos mais sérios, onde, com a alegria dela e até com essa descontração, ela começou a dizer, olha, gente, eu não como porque eu não quero, não quero comer hoje, é isso, não, eu não como porque eu não consigo. E eu não como porque eu não consigo, e eu tô desmaiando lá, e eu não sigo não conseguindo comer. Então, o quanto é importante a gente falar isso, a gente trazer isso à tona, porque isso é uma maneira de amor, é uma maneira de empatia. Pode ter muita gente assim, que não se anima a falar pra ninguém, porque todo mundo faz com que isso pareça uma bobagem. Guria, errado é não ter o que comer. É passar fome, isso é problema, tu tem comida, como é que tu não vai querer comer? Não é que a pessoa não queira, a pessoa não consegue comer. Então, e eu me arrepio, porque a gente tem tanto julgamento já, né? Tanta coisa que a gente precisa que alguém, de repente, viesse e explicasse melhor. Mas quem melhor de explicar que quem efetivamente esteja passando, né? Sem esse julgamento, sem isso. E assim, a gente já conversou sobre isso também, como uma nutricionista vai ter isso? Como? Tu tem que lidar super bem com a comida. Como assim tem? Tem o quê? Ninguém é obrigado a nada, a gente pode passar, né? E talvez, olha que coisa, ter todo esse conhecimento é que tenha te ajudado a te diagnosticar e agora tu poder ajudar várias pessoas, porque vivendo isso, tu pode ajudar muitas pessoas a saírem disso com um exemplo real. Então, primeiro eu só quero te dar assim, dizer que estamos juntos e te dar parabéns pela coragem, porque não é qualquer pessoa que tem isso, de pegar e dizer, gente, é isso, eu sou Nutri, é isso mesmo, eu estudei, mas eu estou passando por isso. E eu queria te perguntar, além disso tudo, da questão de dizer o quanto eu te admiro, o quanto tu te acho corajosa, o que tu tá, quando tu pensa nisso, a gente já conversou, eu só quero que tu explique aqui um pouco, porque eu achei lindo também, a questão desse link com a tua filha também, né? Por que fazer isso? Em relação a Ellen também, né? Por causa da questão do respeito à alimentação dela, mas também para conquistar um mundo diferente para ela, né? Porque se a gente for parar e pensar em relação à anorexia, todos os sintomas são muito elogiáveis hoje. Exatamente. Ai, nossa, que linda, não tá comendo. Ai, a porçãozinha. Ai, como tá magrinha. Ai, tão que linda. Maravilha. E no que tu ganha um corpinho ali, às vezes, né? Ai, nossa, que coisa mais horrível. E às vezes tem essa questão, essa imposição corporal, inclusive em casa. Eu lembro que pequena, minha mãe tinha géis emagrecedores. Eu roubava da minha mãe e eu criancinha, sei lá, uns 4 anos. Mais nova que a Ellen. Mais nova que a Ellen. Eu pegava da minha mãe e eu passava em mesmo, tava, porque eu era muito gorda. Eu tinha as pernas muito grossas. Então, e isso é a imagem corporal mal formada, porque ela começa a ser formada com 7, 8 anos. Então...
O que eu tento muito com a minha filha? Porque quando a gente vive no inferno, a gente não quer que as outras pessoas venham para... Ainda mais que a gente ama, né? Sim, e eu entendo que eu tenho um ambiente anorexígeno na minha casa, porque eu não saí de um ambiente saudável para ter anorexia do nada. Então o que eu tento? Ok, imagem corporal vai ser... Todos os corpos serão respeitados na minha casa, todos os corpos serão engrandecidos e ninguém vai apontar o dedo pro corpo de ninguém, nem para o seu próprio. Então vamos começar por isso. Ok, não quer comer? Eu vou te respeitar. Porque eu sei como é ruim ter um chinelo em cima da mesa pra eu comer. Não vou te forçar. Não, tá sem fome? Comeu uma garfada e chegou na saciedade? Vamos respeitar essa saciedade? Mesmo que daqui a meia hora tenha fome. Mas eu tô ali pra auxiliar. Ok, não quer comer feijão? Então quem sabe se eu mudar a preparação do feijão? Quem sabe se eu não colocar junto no prato, colocar do lado? Vou procurando novas formas, em vez de simplesmente falar, come, senão tu vai apanhar, tu vai dormir com fome. Eu dormia com fome e era uma alegria quando minha mãe falava, tu vai dormir com fome. Isso criança. Então eu tenho muito esse cuidado. E uma coisa que é muito difícil pra mim, por ter anorexia, é sentar à mesa e comer com todo mundo. Porque o cheiro da comida é horroroso, porque as pessoas estão comendo e fazendo barulho, e os pratos dela não vão estar do jeito do meu. É muito difícil. Então é uma coisa que eu faço com o quê? Com o telefone do lado. Porque eu tenho duas opções. Ou eu não vou estar junto com a minha filha nesse momento, que é um momento que eu tenho sagrado pra isso, sempre tive. Ou então eu vou estar do jeito que eu consigo. Ok, eu consigo com o telefone? Então, É desse jeito? E a Ellie melhorou muito a alimentação dela depois que eu comecei com o telefone. Coisa boa. Depois que a gente foi lidando com isso. Então, uma coisa que hoje ela tem interesse, montar a lancheira junto. Ai, que mimosa. Ok, tem muitos alimentos que eu não como, eu tenho uma seletividade alimentar muito grande. Ok, tal alimento que tu quer, então vamos pedir pra vovó, a mamãe não vai conseguir hoje. Então vamos fazer de tal e tal forma? Ah, se for de outro jeito eu consigo, pode ser? Então a gente vai lidando, inclusive porque ela precisa ter empatia. Ela precisa entender que não é porque ela quer que tem que ser feito. Existe um meio termo pra gente conseguir viver bem. E que isso ela vai levar pra vida dela, essas relações, né? E quem sabe, assim, a questão da empatia, respeitar os outros, muito importante, né? E a gente aprende isso em casa. E isso é uma coisa que eu tenho visto, inclusive, na escolinha. Ela tem a coisinha dela, mas fulano quer? Ok, pode pegar. Na hora de sair, tu vais me devolver. Tudo bem? Tudo bem. E sem estresse. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Kel, você estava contando uma vitória conseguida há pouco, que foi que tu sentiu Fome. E é algo que é importante de comemorar, né? De novo, passar por um momento. Opa, o que é isso que está acontecendo aqui no meu organismo? Gente, isso é fome, que coisa boa. Porque a sensação de fome e de saciedade na anorexia, ela é muito deturpada. Então, eu posso estar há 2 dias sem comer e eu como 1 grão de arroz e eu estou saciada pelo próximo dia. É muito deturpado, é muito surreal pra quem escuta, né? Como assim? Mas eu preciso... E é normal que isso aconteça, né? Então, depois de muito tratamento, mais de anos que eu não sentia fome, né? Senti. E foi a maior sensação de vitória, porque eu cheguei e senti, ok, eu fui na padaria, comprei o meu pão, que é o único pão que eu como, sentei, botei o meu creme de ricota, uma farinha de ovo, tomei café. E foi o melhor momento. Kel, e se alguém que te assiste no Insta, nos teus canais, ou assistir esse vídeo, se perceber alguma coisa assim, alguma característica, que sugestão tu dá pra essa pessoa? Que ela faça o quê? Que ela procure quem? Procure ajuda especializada. Eu passei mais de 10 anos para ter o meu diagnóstico, porque a gente não sabia para que lado correr. Simplesmente eu emagreci 10 quilos rapidinho. Então, o que eu aprendi? Tem muita gente especializada em transtornos alimentares. Ah, mas eu não tenho anorexia, eu tenho compulsão, eu tenho TARI, eu tenho... Não me sinto confortável comendo. Tá, então é o quê? Procurar qualquer um? Não. Existe, por exemplo, o Ambulim. Né? A gente pode até deixar escrito depois na descrição alguns locais que vão te dar uma referência de nutricionistas, psicólogos. Precisa ter nutricionista e psicólogo. Pra questão da anorexia, não existe um remédio que tu vai tomar ali 7 dias e passou, porque não existe cura.
Mas talvez seja necessário um ansiolítico, um antidepressivo, então dependendo do caso, você vai precisar de um psiquiatra também. Precisa ter esse Só acompanhamento, que né? o que precisa muito é entender que é um minuto depois do outro. Aquele dia eu senti fome, eu não senti fome mais depois. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu decidi que eu vou ficar bem. Então tem dias que eu não consigo comer. Ou então que eu como um pão dividido em 3 refeições, porque foi o que eu combinei com a minha psicóloga. Que eu vou fazer no mínimo 3 refeições. Isso a gente precisa ter calma, porque não vai ser uma constante. A gente leva anos para chegar nesse ponto e mais muito tempo até perceber que talvez tenha alguma coisa errada e até resolver pedir ajuda. Então tem que ter paciência e empatia com você mesmo. O autocuidado, o autoamor, né? E até auto-perdão, porque deve passar, né? Essa questão de como é que eu não percebi isso antes? Por que eu demorei? Por que isso? Por que aquilo? Não adianta. E o e se, né? E o e se? E por quê? E o e se? É uma loucura. Bom, Kel, quer dizer mais alguma coisa? Quer registrar mais alguma coisa que tu acha importante? Aí eu sempre digo uma frase, que é a minha frase. Existem várias formas de mudar o mundo, mas o amor é a melhor delas. É a melhor delas. Então, respeite esse sentimento, tente ver as coisas da vida com amor, a maternidade, a birra da criança, você mesmo, com as suas questões, cada um segura a sua cruz, né? Lida com a sua luta. Mas o amor é uma premissa que quando a gente coloca em primeiro lugar, independente de crescer, independente de tudo, quando a gente coloca amor e carinho em primeiro lugar, a vida ela flui mais leve. Ela é muito mais leve, né? Com amor é tudo mais leve. Tá bom, meu